Agora tá gravando. Pronto, agora tá gravando. Agora é praticamente oficial. Então, veja. O ideal não seria que fosse uma aula, 2 aulas. Seria que fosse um curso de aulas. Porque, veja, o que a gente vai aprender aqui é uma coisa que deve ser praticada. É uma prática diária. Tipo assim, vocês estão lá na AMP treinando com a professora Vitória a redação, né? Isso, você tem vários temas, tal, tal. Veja, se você só fizer uma redação durante o ano, você pode se sair bem na hora da prova do Enem. Mas se você fizer e treinar com ela várias vezes, várias vezes, várias vezes, você vai pegando a manha, né, não? Então, veja, o que acontece. A aula de argumentação, o tema de argumentação e a aula de lógica informal também deve ser interiorizado durante o tempo, ok? Então a gente vai fazer aqui um paliativo. Esse material aqui, eu dei aula no pré-registro aqui do COC, eu também dou aula também no pré-vestibular, mas não tem problema de a gente compartilhar, porque eu mesmo que fiz, enfim, eu montei, e ele eu tirei, me inspirei, vamos dizer assim, a boa parte dele, ou a maioria da parte dele, das ideias de um livro chamado A Arte de Argumentar. Eu vou mandar para vocês o PDF, ok? Então não se preocupe. Ok, veja. Então veja, já que é uma aula que a gente não vai conseguir falar de tudo, então vamos fazer o seguinte. A gente vai falar o que a gente puder falar aqui. Eu vou passar 2 exercícios para vocês. 2 exercícios. E eu espero que vocês façam esse exercício. Ah, professor, eu não quis fazer. Com toda sinceridade, o problema é seu. Ok? E a gente não pode dar falta para você. Não pode porque, enfim, ninguém vai obrigar vocês a fazer o exercício. Eu tô falando isso, é um choque mesmo direto também, para vocês pensarem, assim, para a gente se ligar. Porque, veja, a ideia aqui é o seguinte, essa aula não vai cobrir todo o conteúdo, mas é importante que a gente continue. Então, o modo de continuar, isso é o seguinte, é a gente fazer 2 exercícios. O primeiro exercício é esse. Depois eu falar melhor no grupo. É esse. Então, grave aí, anote aí se quiser. Ou se puder. O primeiro exercício, a gente vai entrar no YouTube da Lógicas Vivas, no Instagram, Lógicas Vivas é o nome lá do negócio, Lógicas Vivas, e lá tem vários professores do Brasil todinho que eles fizeram um vídeo curto sobre falácia. Por exemplo, a falácia ad hominem, a falácia do espantalho, etc. O que é a falácia do espantalho? Você talvez não saiba, mas você vai aprender. Então, qual é o exercício? Todo mundo entrar nessa página do Instagram, Lógicas Vivas, escolher uma falácia, você assiste, anota o que aprendeu, e você vai comentar no grupo lá, da gente lá, no WhatsApp, o que você entendeu. Tipo assim, portal FPE, aluno, aluna, não importa, alunos, enfim, com X lá, não importa o gênero, aluno, o nome da pessoa, o nome social da pessoa, e você vai dizer, a falácia do espantalho. E você vai dizer, eu assisti, eu gostei disso, eu não gostei daquilo, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. No WhatsApp. Primeira atividade, vocês compreenderam qual é essa? Simples demais. Coisa de 10 minutinhos. De 5 minutinhos. Oi? No WhatsApp, o que você achou do vídeo. Eu aprendi que falácia é isso, você pode dar um exemplo, enfim, fica à vontade, seja criativo. A atividade qual é a atividade? Você vê um vídeo, escolher um vídeo sobre falácia, tem vários lá, tem mais de 10 eu acho. Aí você escolhe um. O Instagram é Lógicas Viva. Instagram. São professores do Brasil todo de filosofia que trabalham com lógica. É lógica mesmo. Isso aí. Não, erro não. Tem vários livros de falácia, de negócio de falácia, você vai escolher um, e você vai dissertar lá no grupo lá. Por exemplo, Williane, portal, Williane, até na série me escrevendo, bota assim, portal, Williane, cena, a falácia do espantalho. O tema, né, da falácia. Embaixo você vai escrever, eu compreendi que a falácia do espantalho quer dizer sobre isso, isso e aquilo. Às vezes a pessoa usa assim. Por exemplo, às vezes eu estou falando alguma coisa, a pessoa falou, mas tu falou Y. Tá atribuindo para mim algo que eu não falei. A pessoa criou um espantalho sobre o que eu estou tentando falar. Isso acontece com vocês diariamente, até no Facebook direto. Aí você vai dizer, amigo, você está usando a falácia do espantalho, porque você está fazendo espantalho sobre aquilo que eu quero dizer. O que eu quero dizer é isto. Não é isso que você está inventando. Aí você já vai saber já falar espantalho, você vai dizer sobre isso.
Enfim, simples. Ok? Porque a gente tem pouco tempo e tem muito assunto que a gente vai ver aqui. Veja. Então, primeiro exercício, ok. Segundo exercício, há um textozinho pequeno que eu vou dar para vocês chamado O Amor é uma Falácia. Ok? O amor é uma falácia. É engraçado, muito legal, você vai rir, você vai se divertir. Qual é a atividade? Você lê o texto pequeno de 3 páginas, muito curto, e você vai defender se o amor é ou não é uma falácia. Por exemplo, Beatriz vai dizer assim, a Beatriz Vitória de Lima vai dizer assim, eu considero que o amor é uma falácia. O amor é uma falácia por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí, por exemplo, o Caio Vinícius vai dizer assim, não, o amor não é uma falácia, não. Aí você vai escrever lá, o amor não é uma falácia, por isso, por isso, por isso. Então, qual é o texto? Você pode falar, Luana? Você pode falar, pode ficar à vontade, pode abrir o microfone. Não, você pode se inventar. Você tem que fazer um texto argumentativo defendendo se na sua opinião, o amor é uma falácia ou não é uma falácia. Você vai dizer. Vou mandar assim, exercício tudo no grupinho. Esse exercício, pode falar, Oline. Pode ficar à vontade. Não. O primeiro exercício para entregar na próxima quarta-feira, ok? Ou na próxima monitoria, vocês que sabem. E esse da dissertação na outra semana, para ter tempo para vocês. Tudo com calma. O segundo exercício, você vai ler o texto e você vai dar argumentos a favor de que o amor é uma falácia ou que o amor não é uma falácia. Simples e prático. Eu acho, Tiago, que o amor é uma falácia. Aí você vai dizer os seus argumentos porque você acha que o amor é uma falácia. Você vai escrever para mim um e-mail, professor Tiago, trabalho tal, e você vai dizer. Ah, quantas páginas? Não importa. Uma página? Sei lá, faz um comentário? Não importa a página. O que importa é vocês argumentarem, ou seja, fazer um exercício prático. E eu vou responder o e-mail de vocês, dizendo, olha, você viu a aula, você viu que é uma premissa com uma conclusão, tal. Ok, gente? Pouco tempo a gente tem. Vocês entenderam as duas atividades, eu acho que foi um pouco... Deu para entender, né? Pode falar, Isabelle. Não, veja, eu vou dar aula do que é uma argumentação agora. Então, veja, aí eu vou mandar esse trabalho para vocês, uma atividade. Aí vocês vão ler esse texto e vocês vão exercitar o que vocês aprenderam hoje. Não é isso? Muitas coisas vocês já estão exercitando já com a professora Vitória e com a professora Estela, ok? E com a turma de redação. Mas o trabalho específico é técnico, é mais técnico, ok? Porque envolve lógica. Nada assim monstruoso que você vai dizer, eita, meu Deus do céu, não sei o que fazer. Nada disso. Tenha calma que é. Pode falar. Quem quiser falar, pode falar também, abrir o microfone e falar. Um texto argumentativo. O Enem não pede um texto poético, uma poesia, não pede, ela pede um texto argumentativo, né? Só que você vai fazer um texto argumentativo defendendo se o amor é uma falácia ou se não é uma falácia. Você vai decidir. Aí você vai escrever um texto argumentativo. Você pode se basear no texto, você pode usar argumentos do texto, você vai rir demais. É muito engraçado. Toda vez que eu dou esse tipo de aula, eu mando para os alunos fazer essa atividade. E é engraçado mesmo. Toda vez que eu leio, eu sorrio que só poxa. Então, veja, aí você vai usar o que você aprendeu na aula hoje. Como eu te falei, né? A gente não vai poder falar de tudo. Mas eu tenho um arquivo Hangout, né? Assim, tudo lá. E você vai ler em casa, mais tarde ou depois. Ou seja, tá tudo mastigado. Tudo mastigado para vocês aprenderem sobre aquelas questões. Ok? Pronto. Então, gente, a gente tem pouco tempo e tem muito assunto para dar. Ok? Então, vamos apressar um pouquinho. Só mais uma pergunta. Vocês entenderam as duas atividades? No grupo, entrar no Lógica Viva e fazer um textinho no WhatsApp comentando sobre alguma falácia que você escolheu lá, deles lá. Pronto. Segunda atividade, ler o texto, o amor é uma falácia, e fazer um texto argumentativo e usando tudo aquilo que você aprendeu na aula hoje, defendendo que o amor é uma falácia. Você assim, o amor não é uma falácia, porque eu me apaixonei lindamente por um menino, por um boy, e o boy me quis. Então eu estou amando, o amor não é uma falácia. Você vai usar o argumento que você quiser.
Você pode usar na 10ª pessoa. Só que eu quero saber se você usou o argumento. Entendeu? Argumento. Então a atividade é essa. Vocês vão ficar livres. Mas qual é a questão técnica? A questão técnica que eu quero que vocês exercitem é argumentação. Ok? Coisas que vocês aprendem já em redação. Mas a gente vai aprender um pouquinho de lógica. Que é um pouquinho diferente, mais técnico. Ok? O texto é para ser enviado por e-mail. Eu vou mandar o e-mail para vocês e vocês mandam por e-mail. E o texto sobre a falácia vocês mandam pelo que mesmo? Vocês mandam pelo WhatsApp. Pelo Zap. Assim, manda pelo Zap da geral, ok? Por todo mundo. Pode mandar pelo aquele da CG também. Ou se vocês quiserem, pelo da filosofia, ok? A gente decide depois. Acho que tem um Zap com os professores de filosofia com vocês? Tem sim. Pronto, então por lá. Manda por lá, ok? E a professora... A Paloma, ela vai ajudar também. Então tá bom, gente. A gente tem pouco tempo para resolver esse negócio aqui, porque é muita coisa. A primeira coisa para você falar qual é a diferença entre lógica normal e lógica informal. Simples. A lógica formal, ela lida com argumentações que usa um linguajar técnico. Um linguajar, eles traduzem frases, por exemplo, deixa eu ver aqui. Todo gato é mamífero. Miau é gato. Então, miau é mamífero. Isso é um argumento válido. Como é que traduz na lógica formal a forma? Coloca assim. Se A... Eita, que eu errei aqui. Pode falar. Se A... Sim. É porque eu não sei gravar num negócio não. Acho que o meu não tem opção não. Aí eu... Por exemplo, veja. Eu estou gravando aqui no computador que eu aprendi hoje nas carreiras, mas aprendi. Então, veja. Se todo gato é mamífero... Aí, ó. Se A, B. Olha no grupo, aqui no message como tá a... Tem mais tecnicamente aqui falando, mas eu não sei colocar os símbolos técnicos não. Mas, por exemplo, se A, então B... Miau é B. Então, desculpa. Aqui é A. Aqui é A. No lado B é A aqui. Que eu errei, eu confundi. Então, B. Ou seja, se todo gato é mamífero, miau é um gato, então miau é mamífero. Tá aí. A lógica formal, só para vocês captarem um pouquinho, ela vai tentar ver a validade ou não validade desse argumento dessa forma mais técnica. Sacaram? Mais técnica mesmo. Então, por exemplo, não inclui muito, não inclui, vou sim. É porque essa parte eu esqueci de colocar, mas eu vou mandar para vocês lá. Então, veja, não inclui muito, por exemplo, ironia. Como lidar com a ironia? Está sendo irônico com uma pessoa. Tá vendo que a lógica formal, ela não se ocupa muito com a ironia? Ou, por exemplo, a tonalidade de uma voz. Então, ela está se preocupando, na lógica formal, com essa parte mais técnicazinha aí. Okay? Ou seja, o argumento técnico traduz esse argumento técnico pela forma do argumento e ele quer saber a validade ou não validade desse argumento pela forma, ok? A lógica informal, ela é tipo uma filha da lógica formal. Qual é a diferença? É que a lógica informal, ela se ocupa de quê? Ela se ocupa da linguagem natural. A linguagem que a gente usa no cotidiano. Ela também usa essas partes técnicas aí, do A, então B, etc. aí, que é parte da lógica, mas ela não é presa a isso, não. Ela leva em conta a ironia, ela leva em conta, por exemplo, sei lá, a linguagem que a gente usa todo dia, por exemplo. Não é à toa que ela lida mais, por exemplo, com a argumentação, ela lida mais com o confronto. Por exemplo, o presidente ele falou uma mentira, por exemplo.
A lógica formal, ela quer saber a validade técnica pela forma, se aquilo é um argumento ou aquilo não é o argumento. A lógica informal, ela também vai tentar fazer isso. Só que ela é como se ela se especializasse mais sobre certas sutilezas dessas falácias ou desse modo que a gente argumenta no cotidiano. Por exemplo, você está discutindo com o seu boyzinho ou com a sua boyzinha. Está discutindo com ele ou está discutindo com a sua mãe. A lógica informal quer saber se essa discussão envolve argumento ou não argumento. Se aquilo que você está falando é uma falácia ou não é falácia, que a gente vai ver aí, propriamente dito, daqui a pouco. Aí agora eu vou. Então, vocês entenderam mais ou menos a distinção entre lógica formal e lógica informal? A primeira, a lógica formal, ela lida mais com a estrutura formal, técnica da argumentação. Não leva muito em consideração as coisas que a gente fala no cotidiano. E a lógica formal é uma filha dela, vai lidar especificamente com as coisas que a gente lida na linguagem natural ou no cotidiano. Ok? E faz tempo que eu não... Eita, acho que eu fui besteira aqui. Tela inteira, né? Acho que é melhor colocar um guia, né? Pode falar, Aline. Então, Professor, do cotidiano. Chama-se de linguagem natural. A primeira usa a linguagem formal, né, esse técnico, e a segunda vai usar... Eita, peraí. Peraí que eu tô me enrolando aqui. Sim, pode falar aqui. Que não era pra botar. Vocês estão compartilhando a tela aqui? Dá pra ver a tela? Sim? Sim, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vai. Sim, mas essa é a ideia mesmo. Elas falam da mesma coisa, só que tipo, a lógica formal ela é mais técnica. Porque, veja, a lógica formal ela quer saber a validade do argumento técnico. Por exemplo mesmo, eu falo uma coisa para você, mas eu estou sendo irônico. Para a lógica formal, ele só vê a validade. É correto? Tá perfeito. Parabéns. Só que a lógica formal vai dizer, ele não quis falar isso não, ele quis falar outra coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bacana. Vocês vão gostar. Falar assim, toda namorada é bonita. Francisca é minha namorada. Lógico, ela é bonita, só que não. KKKKK. E aí? A lógica formal vai pegar isso aqui. Aí a Francisca vai dizer, eita, o meu namorado me acha linda, eu sou a melhor mulher do mundo. Aí o que acontece? Só que o namorado tá sendo irônico, tá chamando ela de feia. A lógica formal, ela vai traduzir isso em uma linguagem técnica, vai analisar se segue as premissas de conclusão e vai dizer, é um bom argumento, ele quis falar que ela é bonita, só que ele usou ironia. Só que a lógica informal, que usa da linguagem do cotidiano, usa a linguagem da linguagem natural, o que ela faz? Ela vai dizer, opa, tá sendo irônico, caba, safado, tô muito esperto, porque tu que chamou a tua namorada de bonita, a tua namorada chamou ela de feia. E acabou o namoro, né? Não acabou o namoro? Então, só para vocês entenderem um pouquinho essa ideia. Vocês entenderam mais ou menos. Então, calma, a gente vai continuar mais. Tem até exemplo aqui polêmico aqui. Eu espero que vocês me entendam no futuro, porque tem umas questões aqui meio polêmicas aqui sobre exemplos. Eu até lembro que eu dei exemplos aqui em algumas coisas, que foi, por exemplo, da mulher usar cabelo no sovaco, por exemplo, nas axilas, e eu uso um argumento, né, que apesar dele ser machista, né, assim, de alguém contra isso, dele ser machista, mas ele é um argumento válido, porque ele seguiu das premissas em conclusão. Então, quando eu estiver falando isso, vocês não me cancelem, me compreenda que eu coloquei isso de propósito para chocar, para ter um debatezinho, mas a ideia ali é vocês perceberem que há argumentos cheios de, de xenofobia, cheios de machismo, enfim, de coisas erradas, que a linguagem natural, a lógica informal vai denunciar, não é isso? Que é uma falácia,
Mas veja, do ponto de vista argumentativo, pode ser um argumento válido. É isso que eu quero dizer para vocês. Isso é o que aponta a lógica formal e a gente vai discutir. Só que tudo na linguagem deve ser debatido e deve ser também problematizado. Tem que fazer isso. Mas eu quero que vocês, a seguir agora, entendam a estrutura do argumento. Ok? Pronto. Deixa eu voltar aqui, ó. Como botar? E agora? Tá aqui, né? Vocês estão vendo a tela? Aqui? Sim. Pronto. Tá vendo aqui que aqui eu coloquei pré-existe do Coca aqui, mas eu vou mudar para enviar para vocês da portal. Eu tentei colocar, mas o meu Office expirou aí, ó. Aí deu problema. Mas veja, o que é um argumento? Veja, não existe argumento verdadeiro e argumento falso. Vamos aprender isso agora? Gravaram isso? Tirar da cabecinha de que existe argumento verdadeiro e argumento falso. Por quê, professor? Porque o argumento, ele é ou válido ou inválido, ok? E o que é um argumento? Um argumento é uma estrutura de proposições e premissas, e com uma conclusão final ou duas conclusões, não é isso? Então, nós temos, por exemplo, um argumento contém, por exemplo, duas ou três premissas, proposições e por exemplo, o básico e uma conclusão. As premissas ou as proposições, elas sim podem ser verdadeiras ou podem ser falsas, ok? A conclusão pode ser verdadeira ou falsa. Ficou claro mais ou menos isso? Eu vou dar um exemplo agora para vocês agora. Não é bem um exemplo não, mas veja. O que é o seguinte, quando você ouvir falar assim, argumento, aí você vai dizer, esse teu argumento ele é falso. Opa! Ele pode ser inválido, falso nunca. Por quê? Porque só falso ou verdadeiro é característica da premissa. Então, quando você estiver analisando o argumento de uma pessoa, qual é a primeira coisa que você deve prestar atenção? Quais são as premissas? Ok? Você vai olhar a premissa dele lá. Ele vai usar várias premissas. Você está só ouvindo aqui pagando de doido. Ele falou, eita, mas tem uma premissa aqui que é verdade, que é falsa. Então, se essa premissa é falsa, o argumento tem problema. Então, qual é a maneira de você analisar alguém e você quiser bater com alguém? Por exemplo, se no momento que você quiser bater no seu namorado ou na sua namorada, na DR de vocês, na DR, eu aprendi essa palavra faz um tempo atrás, eu sempre uso, né? Até quando eu tô brigando com meus amigos, eu falo, hoje vai ter DR, tá tendo DR hoje. Tá ligado? Então, por exemplo, quando você tiver uma DR, que o seu namorado ou a sua namorada vier argumentar, aí você vai dizer as coisas e você vai dizer, opa, essa premissa aqui ela é falsa. Sendo assim, o seu argumento é inválido. Aí vamos ver. Se ele também aprender, também é bom que vocês vão aprender que, às vezes, dialogando e argumentando é importante. A gente sabe que, às vezes, não tem argumentação, às vezes se fecha, enfim. Vocês sabem muito bem como é essas coisas, mas a questão da gente aqui é brincar um pouquinho, né? Aprender brincando para a gente ter umas ideias. Então, veja, quando vocês estiverem escrevendo a redação do Enem, aí vamos perguntar, o que é um texto argumentativo? É um texto que contém premissas e conclusão. 10, 9, 5, 2, não entenderam? Repito. Boa? O que é um texto argumentativo? É um texto... Não. Argumento envolve premissas e conclusão. Pode falar. Pode repetir? Premissa. Pronto. A gente está aqui, como eu te falei, vocês já fazem isso na aula de redação. A gente está aqui aprendendo uma coisa mais técnica, da lógica informal, para melhorar mais o vocabulário de vocês. Então, veja. Eu vou falar já o que é uma premissa. Não esqueci não, gente. Isso está aqui. Então, veja. Eu só quero que vocês gravem isso aqui, anotem aí. O que é um texto argumentativo? O que é um argumento? Algo que envolve premissas e conclusão. 2 premissas, uma conclusão. 3 premissas,
uma conclusão, duas conclusões, não importa. Se houver premissa e conclusão, é um argumento. Ah, não tem conclusão, não é argumento. Não tem premissas, não é argumento. Por exemplo, amor, eu estou com raiva de você. É só dizer, sim, obrigado por querer falar sobre isso, mas isso não é argumento. Por quê? Porque ele só falou algo do coração, que tá com raiva, tá chateado, ele quer aparecer que nem Xuxa, né? Às vezes quer aparecer que nem Xuxa, né? Às vezes o namorado e a namorada dá um showzinho, aquele showzinho que nem Xuxa, mas só que dá um show. Mas ele não usou um argumento. Aí você vai dizer, a argumentação, ela envolve dar as razões. Quais são as razões que te levaram a ficar com raiva de mim? Ele vai dizer as razões, as premissas, que podem ser boas razões. Se for boas razões, verdadeira. Se for razões erradas, falsa. Então, premissa, uma proposição, pode ser verdadeira ou falsa, é uma razão que você atribui. Por exemplo, tá bom, você diz que você está com raiva de mim. Por quê? Porque quando a gente pergunta por quê, pergunta quais são as razões. Qual o motivo você está com raiva de mim? Eu estou com raiva de você por isso. Ele elencou 1, 2, 3 premissas, dizendo as razões e uma conclusão. Logo, estou puto com você. Aí você vai dizer, tá bom, isso agora é argumento, porque você me deu 3 razões, razão 1, 2, 3, e você teve uma conclusão. Isso é um argumento, ok? Porém, essa premissa aqui, a primeira premissa, não é verdade. Eu não comi o bolo que você deixou na geladeira. Quem comeu foi a minha avó. Ok? Então quer dizer que esse argumento aqui, ele é inválido, né? Por que é inválido? Porque a conclusão dele não seguiu das premissas. Há uma premissa com problema. Um bom argumento, em geral, gente, é um argumento que as premissas são verdadeiras e a conclusão é verdadeira. Então, por exemplo, o teu namorado estava puto com você, ele deu 3 razões, 3 premissas, 3 motivos, 3 razões e uma conclusão. Só que o que acontece? Uma das 4, 3 premissas e uma conclusão, uma das 4 era falsa. Por exemplo, que você não comeu o bolo que ele deixou na geladeira. Foi outra pessoa. Então não se segue tudo. Esse argumento é inválido. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O argumento, em geral pode ser válido ou inválido. Premissas e conclusão podem ser verdadeiros ou falsos. Quando vocês estiverem argumentando, vocês precisam observar a verdade da premissa, que essa premissa é verdadeira. Ok? E também a conclusão. Simples? Deu para compreender? Então, por exemplo, quando vocês estiverem escrevendo a redação do Enem, tentem ser honestos para dar boas razões. Boas razões. O que é boas razões? Usar premissas verdadeiras. Por exemplo, deixa eu ver. Não está havendo queimadas no Brasil. A Amazonas não tem queimadas. Por quê? Eu nunca vi um gado morrer, e porque as pessoas lá não reclamam. Que argumento doido da peste. O cara usou um bocado de premissa falsa. Aí você pega uma foto lá que tiraram e mostra a ele. Só uma foto, eu acabei com todo o argumento dele, porque o argumento dele é totalmente inválido, né? Porque, tipo, a premissa falsa, as premissas falsas, a conclusão dele falsa, tipo, olha, você pode falar tudo, você não pode dizer que não há queimadas, pô, tem foto de satélite dizendo que tá queimando lá, poxa, tem um bocado de bicho morrendo lá e você tá doido, né? Só que você não vai bater nele, assim, você vai bater nele do ponto de vista da linguagem, do argumento, você vai dizer, meu amor, você está sendo falacioso, porque nenhuma premissa que você está falando é verdadeira. Em outras palavras, o que você vai dizer? Você não me deu boas razões para acreditar nisso que você está falando. Então, vocês se ligaram mais ou menos aí?
Então, pode sim. Em geral, sim. Em geral, sim. Claro, veja. Aí algumas sutilezas aí dentro da lógica, chama-se também da lógica paraconsistente, mas é o que a gente não vai ver, porque nem eu faço a mínima ideia do que explicar para vocês, que é coisa muito avançada. Mas em geral, a gente pode dizer sim, de que um bom argumento, as premissas têm que ser verdadeiras e a conclusão verdadeira. Então, a tua conclusão deve seguir da premissa. Eu diria assim, porque veja, aí depende também do tipo de lógica que você se ampara, né, que você procura, né? Então, por exemplo, as lógicas gerais, os lógicos que aderem a um tipo de lógica, em geral, eles defendem isso. Defendem que um bom argumento deve ser as premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira. Aí tem, mais modernamente, um brasileiro, que a gente tem síndrome de cachorro, né? Um brasileiro, eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Ele inventou essa lógica, que é a lógica paraconsistente, que ela tenta, assim, apesar de uma premissa ser meia fuleira, salva o argumento. Só que isso é muito técnico, eu não sei, eu só li um pouquinho, mas não faço a mínima ideia de como explicar para vocês, porque eu não faço, isso aí é coisa de professor de lógica. Talvez a professora, eu tenho certeza, né, que a professora Paloma, ela pode explicar para vocês muito melhor. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. O número de premissas tem que ser igual ao número de conclusões ou só uma conclusão? Pode ser, não. Você pode ter um argumento com duas premissas e uma conclusão. Você pode ter duas premissas, uma conclusão e depois você fazer outra conclusão. Você pode ter três premissas e duas conclusões. Aí depende aí da sutileza. Em geral, porque isso é um pouco difícil dentro da lógica, vocês têm que estudar lógica, tem que estudar um texto chamado de Mortari, um livro de lógica, para vocês irem ficando mais treinados, etc, etc, mais treinados. Mas para o Enem, para a redação do Enem, menos é mais simples, você usa as suas premissas e defenda uma conclusão. Ok? Simples, é simples. Pode perguntar. Eu estou dizendo a você, você tem que usar uma conclusão verdadeira e as premissas verdadeiras. Entendeu? Porque senão você vai se atrapalhar na argumentação. Entendeu? Aí é complicado. Pode. Essa é a questão. Mas o argumento pode também. Perfeito. Por isso que se diz, por isso que se diz que um argumento não pode ser verdadeiro ou falso. Ele é válido ou inválido. Porque a tua conclusão pode ser verdadeira, ou a tua conclusão pode ser falsa e as premissas verdadeiras. A gente vai ver isso, eu tá aqui escrito aqui, mas depois vocês vão dar uma olhadinha melhor. Mas também, por isso que na hora da redação é bom vocês, assim, ficarem atentos na hora de argumentar e usar premissas verdadeiras, tá ligado? Usar uma conclusão. Você vai dizer assim, olha, eu vou defender o voto feminino. Você vota o voto feminino lá, você vai defender e você vai dar boas razões para isso. Texto simples, coeso, bem estruturado, com uma boa ortografia, você vai tirar nota máxima na redação. Não tem como não tirar. Ok? Porque a estrutura argumentativa é isso que eles pedem. Você viu já, eles pediram já um poema já, de Drummond de Andrade? Faça um poema, por exemplo, a luta das mulheres em busca do voto, por exemplo. Você botar lá um poema lá. Ó, você pode fazer um soneto, coisa super difícil de fazer, mas você vai tirar nota baixa. Porque pede um texto argumentativo. A redação do Enem pede texto argumentativo. Então vocês treinam com a professora Vitória as questões aí da redação propriamente dita. E aqui vocês aprenderam um pouco, com a lógica informal, a estrutura do argumento, do que é um argumento. Deve ter premissas, as razões, as boas razões que você dá e conclusão. É bom que sejam as premissas e a conclusão verdadeiras para o seu texto ficar muito bonito. Ok? Eu vou acelerar um pouquinho, porque veja, aqui eu dou alguns exemplos aqui. Sobre a proposição ou premissa, né? A proposição, a premissa pode ser verdadeira ou pode ser falsa, como eu te falei, né? As boas razões que você dá para aquilo que você defender pode ser verdadeiro ou pode ser falso, uma proposição.
Uma proposição é sempre verdadeira ou falsa, não argumento. Por exemplo, agora que a gente vai ter que aprender também, uma sentença não declarativa não é uma proposição. O que é uma sentença declarativa? Veja, declarativa. Você vai declarar algo. Por exemplo, está chovendo. Veja, uma sentença não declarativa. Veja, uma proposição é uma sentença declarativa. Você está declarando algo. Uma premissa é uma sentença declarativa. Por exemplo, hoje é terça-feira. Eu estou dizendo que hoje é terça-feira. Estou declarando que hoje é terça-feira. Isso é uma sentença declarativa, é uma proposição e pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Sentenças não declarativas, como por exemplo, hoje é sábado. Você é muito linda. Está chovendo hoje? Uma interrogação. Você está chovendo hoje? Não conta como o argumento lá. Não interessa para a gente isso, porque você só está dando informação. Então, é importante que na proposição ou numa sentença declarativa, você externe o que você quer dizer. Então, veja, está chovendo, tá vendo aqui que eu estou botando aqui, ó, está chovendo, não acrescenta nada. Agora, você pode colocar assim, ó, está chovendo, ponto, está chovendo. Você está declarando, sentença declara, está chovendo, sem interrogação. Aí você vai na sua casa lá e você vai na porta, está chovendo. Então, você vai dizer, então, isso que você está dizendo é falso. É uma proposição falsa. Você está dizendo que está chovendo, mas não está chovendo. Mas se você faz uma interrogação, está chovendo, você faz uma exclamação, está chovendo, não interessa. Então, veja, as premissas devem ser sempre declarativas. A estrutura da premissa, do argumento, devem ser declarativas. Então, você sempre tem que estar declarando algo para poder ser verdadeiro ou pode ser falso. Pode falar, Aline. Não. Não. A sentença declarativa é quando a gente não está afirmando ou interrogando. Veja, a sentença declarativa, nós estamos declarando algo. Está chovendo. A minha namorada é bonita. O presidente do Brasil é um bom presidente. Isso é uma declaração. Isso que eu estou dizendo pode ser verdadeiro ou pode ser falso, porque eu estou declarando, entendeu? Agora, quando eu falo, a minha namorada é bonita, eu não estou declarando nada. Não pode ser verdadeiro ou pode ser falso, você só está dizendo, sabe? Eu não posso atribuir valor de verdade a uma declaração, a uma interrogação. Eu não posso atribuir um valor de verdade, o que é valor de verdade? Que pode ser falso ou verdadeiro. Então, eu só posso atribuir um valor de verdade a premissas se ela for declarada pela pessoa. Por exemplo, aquilo que eu falo, eu estou me comprometendo e pode ser analisado por você e você pode investigar e dizer assim, não é verdade. Eu falei, está chovendo, por exemplo. Se eu falar assim, eu vou declarar algo, uma sentença declarativa. Está chovendo. Isso aqui é uma sentença declarativa. Aqui, ó. Eita. Sentença declarativa. Ok? Está chovendo. Isso aqui, ó. Estou apenas. Eita. Isso aqui, uma interrogação. Uma exclamação. Isso não
tem como atribuir valor de verdade, se é verdadeiro ou falso essa premissa, se for uma interrogação, uma exclamação. Então, veja, o que eu quero dizer com vocês é quando vocês estiverem argumentando, se vocês querem que as pessoas analisem o seu argumento, se ele é verdadeiro ou falso, não é bom ficar colocando premissas declarativas. Claro, você pode deixar o seu texto bonito e ser retórico, ok? Ser retórico. Você vai fazer uma retórica, você vai usar alguma interrogação, pode ser, né, do ponto de vista retórico, de ficar o texto bonito. Mas veja, o seu argumento lá, você vai defender, não fique usando interrogação, exclamação, ok? Você vai começar o texto, você vai ser retórico, bonito, faça, mas quando alguém for ler o seu texto, você não pode ficar sendo retórico sempre e fazendo interrogação, exclamação. Você faça declarações. Eu quero defender que a mulher deve ter direito ao voto por isso, por isso, por isso. Você está declarando só. Está declarando. Você está dando uma premissa, você está dando boas razões. Deu para entender? Gente? Foi? Não tem problema não. Veja. O que é uma sentença declarativa? Algo que você declara. Quando você declara algo, você dá à pessoa a oportunidade de ela analisar se o que tu fala é verdadeiro ou é falso. Entendeu? Isso não existe da lógica. Quando a gente usa uma sentença, uma premissa não declarativa que contém interrogação ou exclamação, a gente não está declarando nada à pessoa, a gente está afirmando a pessoa, a gente está perguntando à pessoa. Então veja, o que eu quero é o seguinte, é que quando a gente for fazer o texto argumentativo, a gente pode usar do ponto de vista retórico para embelezar o texto, fazer algumas perguntinhas retóricas, faça. Mas o seu argumento deve conter premissas declarativas. Tipo, está chovendo, a minha namorada é bonita. Estou declarando. Aí você vai mostrar, sei lá, a foto dela, aí você vai dizer assim, teve voto no Instagram, 99 pessoas disseram que ela é feia. Então, ela não é bonita, ela é feia, por exemplo. Aí você pode discutir com ele o que é a beleza. Aí vai argumentando aí. Mas veja, eu só posso discutir com uma pessoa o que é a beleza se ele declarar. Então, se ele fala, a minha namorada é muito bonita. Sim, ok. Tu acha? Tem debate. Estou dando só exemplo da bonita, gente. Não é machismo, nada não. É só pra gente brincar um pouquinho e entender isso, ok? Mas você pode dizer assim, por exemplo, o presidente do Brasil é um bom presidente. Alguém de direita fala para você. Aí você vai dizer, ele está declarando uma premissa. Você vai assim, mas me dê mais por quê? Por quê? Porque ele não usa máscara, porque ele não tomou vacina. Você vai dizer assim, tá bom, porque as premissas que você está declarando, ela é um pouco complicada, né? Está dizendo que ele é um presidente. Tu dá essas razões um pouco complicadas. Agora, se a pessoa fala assim, o presidente do Brasil é o melhor do mundo, exclama. Tu vai dizer, essa é a tua opinião. A gente não está nem discutindo. Não é uma discussão. Então, essa discussão mais geral. Ok, gente? Deu pra entender agora? Não acrescenta nada. Não tem como eu dizer que é falso o que ele está dizendo, porque ele está só exclamando. Ele está só perguntando. Sim, mas é a tua opinião, né? Argumento não é opinião, gente. Argumento não é opinião. Argumento não é opinião. Argumento contém premissa e conclusão. A opinião você dá. Escrever um poema, é muito bom. Mas estamos falando de argumentação. Ok? Veja. Aqui, gente, eu vou mandar para vocês vão ver melhorzinho, com calma, porque eu estou falando um pouco aí. Então, veja. Aqui tem um caso aqui de um argumento válido. Ok? Por exemplo, premissa 1, uma boa razão 1, diz assim, todo gato é mamífero. Premissa 2, miau é um gato.
Conclusão, logo, conclusão, miau é mamífero. Esse argumento é válido. Fala, professor, por que esse argumento é válido? Porque premissa é verdadeira. Um gato não é mamífero? Se miau é um gato, logo miau é mamífero. Então, as três coisas, as duas premissas são verdadeiras e a conclusão é verdadeira. Argumento válido. Se as premissas de conclusão são verdadeiras, então o argumento é válido. Vamos ver aqui. Agora, veja. Veja a lombra que a gente vai ver agora. Veja a lombra. Exemplo 2. Preste atenção. Todo gato é mamífero. Lulu é mamífero. Logo, Lulu é gato. Esse argumento é inválido. Por que esse argumento é inválido? Porque nesse caso, as premissas são verdadeiras, mas a conclusão é falsa. Lulu é um cachorro. Veja. Lulu não é um gato, Lulu é um cachorro. Se Lulu é um cachorro, ele não pode ser um gato. Ok, veja, a premissa não está certa. Todo gato é mamífero. Lulu é mamífero, não é isso? Ok, verdadeiro. Lulu é mamífero. Mas veja, Lulu, apesar de ser mamífero, ele não é um cachorro. Todo gato é mamífero. Eu sei disso que todo gato é mamífero. Como todo cachorro é mamífero. Lulu, meu cachorro, ou Francisca, minha cadela, ela é mamífera também. Mas Francisca ou Lulu, ela não é um gato, como está dizendo aqui. Ela é um cachorro. Deu para entender mais ou menos a questão aqui? Porque o Lulu é um cachorro. Então, premissa 1 é verdadeira, premissa 2 é verdadeira e premissa 3 falsa. Agora, eu posso sacar? Pode falar. Aí você vai dizer que essa premissa é falsa. Aí você vai ver o argumento dele e você vai dizer que esse argumento é inválido. Porque essas premissas não se seguem. Tem uma premissa que é falsa, que é errada. É isso que eu quero que vocês entendam para exercitar na redação do Enem. Ok? Para ser válido tem que ser tudo verdadeiro. As premissas e a conclusão. Tudo. Tudo verdadeiro. Vou dar um exemplo agora que vocês vão gostar também. Deixa eu ver. Eu acho que vocês vão gostar, né? Exemplo 3. Veja. Todo peixe é dourado. Afirmação. E agora? Todo peixe é dourado. Me diga. Eita, porque eu não sei o que eu fiz, não. Peraí. A preta foi? Todo mundo agora? Deixa eu ver agora. E agora? Ficou o slide? E agora? Voltou? Pronto. Veja. Eu vou dizer pra você. Todo peixe é dourado. E agora? Eu tô dizendo pra vocês agora, todo mundo. Todo peixe é dourado. Deixa eu terminar. Veja, né? Tem peixe que é azul, né? Aí eu tô argumentando pra vocês. Aí vocês já olham assim, Thiago tá doido, né? Ele tá dizendo que todo peixe é dourado. Como pode? Né? Isso é estranho, né? Bora ver. Veja. Rapidinho que eu vou te responder agora. Veja. Cleo é um peixe. Ok. Cleo é um peixe. Problema nenhum. Cleo é um peixe. Logo, Cleo é dourado. Qual é o problema desse argumento? Agora vai, né? Deixa eu botar agora. Você? Premissa 1, falsa. Premissa 2, verdadeira. E premissa 3, verdadeira. Qual é o problema do argumento? Que a premissa 1 deu merda. Ruim. Então o argumento é inválido. Deu pra entender mais ou menos, né? Aí a pergunta é, se o professor, se o argumento é usado fora de contexto, isso torna inválido? Como eu tô dizendo, né? O contexto vai se dar na argumentação. A gente tá tomando um café,
quem é de maior tomando uma cerveja, sei lá, comendo um peixe na praia, no Facebook. Esse é o contexto. Você vai ouvir a pessoa vai lhe ouvir, você vai argumentar e dar bons exemplos, bons argumentos. Sei lá. Mas tipo, mas a pessoa tá, eu não entendi muito bem aquilo que a pessoa quis falar. Aí você chama isso argumento da caridade. Gravaram uma coisa agora da lógica, argumento de caridade. Você vai ser generoso ou da generosidade. Você vai dizer, eu não lhe compreendi. Você pode falar novamente? Você pode melhorar isso? Ser caridoso com o outro. Também é bom também, né? Porque às vezes a gente fala besteira sem querer, assim. A gente fala tipo assim, eu quis falar uma coisa e acabei me confundindo, tá ligado? Por exemplo, sei lá, um boyzinho vai se declarar pra menina. Aí ele tá tão nervoso que ele vai dizer assim, o teu dente do meio é podre, por exemplo. Ele tá tão nervoso, a menina vai dizer, eita, eu não quero mais saber desse menino. Tá cancelado, por exemplo. Só que você vai perceber que ele tá nervoso demais, aí você vai dizer assim, sim, mas por que tu falou que o meu dente tá podre? Isso é relevante ou irrelevante? Ele vai dizer, não, eu quis falar outra coisa, eu tava tão nervoso, eu quis falar que tu é muito linda, mas eu fiquei tão nervoso que eu me atrapalhei com as palavras. Você está sendo caridosa com a pessoa. Claro. Qual é o contexto? Você percebendo que a pessoa estava de fato nervosa, né? Que ele se abandonou, né? Porque se ele falar de fato, seriamente, que o seu dente é podre, gente, não estou dizendo que vocês têm dente podre não, mas estou dizendo que o clima já não vai rolar muito, né? Certo, né? Eu só tô dando um argumento de caridade a isso, né? De generosidade, ok? Só para vocês entenderem o contexto. Pronto. Então, agora, bora lá. Aqui é mais exemplos que eu vou dar. Vocês já entenderam. Então, veja, isso aqui é uma questão da lógica, que eu acho que vale a pena a gente falar o seguinte. Eu acho que é mais importante a gente falar isso. Em lógica, a gente chama, até no português, de conjunção, né? A palavra ou a partícula é. Por exemplo, João e Maria. Eu estou conjugando, eu estou juntando, né, duas questãozinhas. Por exemplo, pode ser, por exemplo, Paulo e Maria vão à praia. Eu estou juntando Marcelo e Maria, uma premissa com outra premissa. Vão à praia, ok? Então, um negóciozinho aqui que vocês estão vendo aqui em lógica, ela se chama conjunção. E eu tentei colocar aqui como é na lógica mesmo, só que eu não sei mexer em notebook em nada, gente. Então, tipo, tem lá, geralmente é assim, chama-se, ficou preto ali, toda vez que eu tenho que apertar aqui, então, veja, não tem aquele negócio, aquela coisa, eu acho que chama-se tio, que chama aquele, no português, o acento. Como se chama aquele acento que eu esqueci? Oi? Pronto. Esse aqui. Aquele aqui, que eu esqueci agora. Sabe? Que é tipo uma casinha. Pronto, chapéu, pronto. Esse é o tio, pronto. Esse aqui é aquele que simboliza, na lógica formal, naquela técnica, a conjunção. O é. João e Maria. Aí você coloca A, esse o tio, B. Estou conjugando. Ok? Porque eu esqueci o nome técnico aí no português, mas deu para entender. Veja, o que acontece? Só que na lógica também tem a disjunção. O que é disjunção? Afasta. O ou. Ou Maria ou João. Você vai escolher entre um e outro. O que representa na lógica, no linguagem técnico, isso, em geral, é o tio de cabeça para baixo. Se assim é o conjugo, o contrário, eu disjunto, eu faço a disjunção, eu separo. Ok? Por exemplo, eu digo assim, ou eu vou à praia, ou eu vou ao museu.
eu estou conjugando ou estou separando? Eu vou um ou outro. Eu não tenho físico aqui eu não sei se é forma extraterrestre, de eu estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Então, um ou outro, A ou B, ok? Agora, João e Maria vão à praia, eles vão juntos. Estou conjugando, dizendo que esses dois cidadãos vão juntinho à praia do Pino ou do Buraco da Véia, lá comer aquele peixe e naquela piscina natural do Bahamas. Ok? É bom também ir do Buraco da Véia também, tem muita coisa que eu gosto também. Então, veja, a gente pode negar. Essa aqui eu botei o símbolo quase correto aqui, da negação. Ok? Eu errei aqui. Tem a condicional se chover, então eu vou à praia. Esse se, né? Se ou então, representa pela condicional. Se Marcelo for à praia, então Maria vai à praia. Esse se é a condicional, o então também, né? Se então é a condicional de ir à praia, né? Se Marcelo for à praia, então Maria vai à praia. Então, essa é a articulação, veja. Aí o que acontece? A negação. O que é a negação aí? Eu estou negando ou que João vai à praia, ou que Maria vai à praia, ou que João vai à praia, ou a própria praia mesmo. Eu posso negar uma dessas premissas. O que eu quero que você entenda também, por exemplo, Marcelo ou Maria vão à praia. Mas Maria não vai à praia. Eu estou negando que Maria vai à praia. Logo, Marcelo vai à praia. Por quê? Veja, eu estou colocando uma condicional, né? Ou Marcelo ou Maria vão à praia. Acho que deu para entender mais ou menos isso aqui, né? Por exemplo, tem uma outra também. Se chover, eu vou à praia. Ok. Se chover, né? Choveu. Aliás, deixa eu melhor falar assim. Se não chover, eu estou negando. Eu estou usando uma condicional se, então, se. Veja, uma hipótese. Se chover, então eu vou à praia. Ok? Se não chover, eu vou à praia. Não choveu, então eu fui à praia. Ok? Essa é a estrutura do argumento, né? Aí, por exemplo, vamos ver uma agora estranha agora. Se não chover, eu vou à praia. Choveu, então eu não vou para a praia. Então é mais ou menos essa estrutura que eu quero que vocês... Mas vocês vão entender melhor. Ok? Até aqui tudo bem? Tem outros exemplos aqui que eu vou colocar aqui que vocês vão dar. Por exemplo, deixa eu ver um aqui também. Deixa eu ver. Uhum. Tem um hipotético, é esse que eu estou dizendo. Se chover, tu vai pra praia. Tem um disjuntivo aí, né? Ou eu vou para a praia, ou eu vou ao museu. Enfim. Aí, essa aí tá lá em cima, lá que eu não vou dar pra gente não gastar tanto tempo, né? Mas é isso mesmo, né? É o silogismo hipotético. O silogismo hipotético, se P, então Q, então Q, enfim, isso aí vocês vão ver melhor. Isso aqui só para a gente exemplar, para vocês ficarem treinados. Mas, por exemplo, se estudarmos outras culturas, perceberemos a enorme variedade de costumes humanos que existem. Se percebermos a enorme variedade de costumes humanos que existem, poremos em causa os nossos próprios costumes. Logo, se estudarmos outras culturas, poremos em causa os nossos próprios costumes. Se é um condicional, ou seja, se algo, então o outro acontece. Se P, então Q. Essa é a condição. Aí eu botei um argumento melhor aqui, vocês vão ver aqui, mais ou menos. O silogismo disjuntivo seria o P ou Q, não Q, não P, P ou Q, não P, então Q. Por exemplo, ou é uma disjunção, como eu falei lá em cima, né, que vocês vão ver. Ou estou dando um exemplo, ou sou feio ou sou bonito. Eu não posso ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, ou o atual governo é honesto, ou o atual governo é corrupto. Não é verdade que o atual governo é honesto. Logo, o atual governo é corrupto. É para vocês. Por exemplo, apenas Neymar ou Mbappé poderiam ter feito o gol no PSG. Neymar não fez o gol do PSG. Logo, Mbappé fez o gol do PSG. Essa é a ideia do argumento disjuntivo.
Aí nós temos o modus ponens, isso aí vocês vão ver melhor, já que a gente não vai ter tanto tempozinho. Mas vocês vão ver tudinho aqui, ó. Tá tudinho mastigadinho para vocês. O modus tollens. Vocês guardem isso, imprimam, deixem em casa, fique lendo, é importante. Principalmente quando vocês forem ler o texto, o amor é uma falácia. Sacaram? Só uma pergunta, a gente tem uma espécie de pausinha, né? Não, porque eu falei assim, pausa, mas eu acho que. Porque geralmente não grava, né? O Google, não sei por que o Meet gravou agora completo, porque geralmente fala que você pode gravar 1 hora, né? Não sei por que ele tá gravando tudo. Eu não sei muito bem, mas veja, já que já tá faltando meia hora para acabar a aula, acho que eu vou deixar tudo certinho, né? E na hora do vídeo lá, eu peço para tentar compartilhar ele no meio, né? Ele dividir no meio, né? Para ficar mais fácil para vocês. Ok? Eita, toda vez acontece isso. Então, tô dizendo assim, né? Porque eu fiquei esperando que o Google, que o Meet dissesse assim, tá acabando o tempo, eu diria, ia fazer novamente isso, mas já que tá tão avançado, a gente acabou se empolgando aí na aula, enfim. Mas eu vou tentar dividir no meio, falar com ele para dividir no meio e para ficar melhor para vocês assistirem, né? Enfim. Mas a aula tá boa, eu acho que a aula tá boa. Ok, vamos aí na empolgação. Então, veja, eu quero terminar esses 15 minutos aí que a gente tem com duas coisas. Falácias para vocês, a importância de assistir a aula lá no Lógicas Vivas e 15 minutos para a gente falar sobre um texto argumentativo. Vamos lá? Vamos lá. Mas vai ficar de novo. Tem alguma dúvida em relação ao que a gente comentou até agora sobre as premissa, conclusão, argumento, etc, blá blá blá, o que é um silogismo hipotético, se então B, o silogismo disjuntivo. Hipotético é o se eu for à praia, eu vou comer um peixe. Hipotético. Silogismo disjuntivo. Ou eu vou à praia, ou eu vou ao museu. Eu fui ao museu, enfim, só dando um exemplo só para a gente ter uma ideiazinha, né? Assim, aquela ideia geral, mas aí vocês vão ver melhor os exemplos, ok? Então vamos lá. Para não ficar. Veja. Vamos lá, agora vamos ler isso aqui que é legal. As falácias são argumentos inválidos em que a pessoa ou usa de má fé ou por erro de raciocínio. As falácias são argumentos que as premissas se apresentam como verdadeiras, mas há problemas sérios nelas. Conhecer bem os tipos de falácias nos ajuda a nos livrar de armadilhas dos argumentos mal formulados. Então, a falácia pode ser ou má fé da pessoa, o caba safado lá ele agiu de má fé, pode ser, mas também pode ser um erro de raciocínio. Ele não se ligou que estava sendo falacioso, foi sem querer. Ok? Primeira falácia ad hominem. O que é uma falácia ad hominem? Vamos ver. Falácia ad hominem quer dizer ad hominem contra o homem. Ad hominem contra o homem. Contra a pessoa. Contra, por exemplo. Ou contra a pessoa ou um tipo de falácia. Cadê? Ou contra a pessoa, como eu falei, né? É um tipo de falácia que, ao invés da pessoa discutir ideias, ela se dirige à pessoa. O presidente Bolsonaro não governa bem porque ele é uma pessoa abjeta. Acho o plano de governo de Guilherme Boulos ruim. Só poderia ser ruim porque ele é de esquerda. Só está atacando a pessoa, não está argumentando nada. Por que não está argumentando? Porque não está dando as premissas, não tá dando argumento. Ok? Legal isso aí? E é muito isso, gente, o ad hominem no Facebook, na internet, na discussão de ideias de namoro, sabe? Discutindo com o papai e mamãe, é ad hominem. Você, ao invés de discutir a ideia, o tema, o tópico, você agride a pessoa, por exemplo. Eu vou dividir sobre, sei lá, o aborto, por exemplo. Qual é a ideia, o tema da discussão?
que eu tenho que argumentar e outra pessoa tem que argumentar aborto. As feministas são nojentas, as mulheres são nojentas, o cara usou um bocado de termo contra a pessoa, com um bocado de machismo, de misoginia, etc. Você vai dizer, você não está argumentando. Você está sendo falacioso porque você está me atacando e não o argumento que eu estou tentando usar. Então, quando a pessoa lhe atacar, a sua pessoa, ad hominem, ser contra a sua pessoa, e esquecer o argumento, o tema que está discutindo, chama-se falácia ad hominem. Bonito, bonito. Quando estiver tendo uma DR com o namorado ou com a namorada e houver esculhambação, já sabe já. Ou você está usando, quer dizer, vocês brigaram por um tema, por exemplo. Aí você esquece o tema que estão discutindo, as razões ou não de lá, do que aconteceu, e vai estar um atacando o outro. Porque tu é preguiçoso, porque tu lá, blá, 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 porque tu não quer saber de mim, sei lá, tu é uma pessoa horrível. Aí você vai dizer, ou eu estou cometendo um ad hominem contra o meu namorado, ou meu namorado está cometendo um ad hominem contra a minha pessoa. Isso em qualquer relação, homo, hétero, não importa, não binário, não importa o tipo de relação. Se a pessoa esquecer o tema e for na pessoa, é uma falácia de homem. Essa é boa, é a mais comum. Okay? Então, vamos agora. Outra boa também é a falácia do espantalho. É um argumento em que o debatedor faz um espantalho do argumento do outro. A pessoa diz X, mas o oponente diz que ela disse Y. Esse argumento é uma caricatura, uma simplificação do argumento que se defende. A pessoa não se vê representada pela distorção que o oponente faz. Por exemplo, veja essa. As feministas dizem que não há diferença entre homens e mulheres. Por isso, o feminismo é equivocado. Mas será que realmente as feministas defendem isso? Que não há diferença entre homens e mulheres? Exemplo 2. As mulheres deveriam ter o direito ao aborto. Elas que mandam em seus corpos. Essa aí é um tema, né? Aí o cara fala assim, né? A falácia da pessoa, né? Entenda aquelas a falácia, né? A falácia assim, né? É um absurdo dizer que todas as mulheres têm de abortar. Por isso, eu sou contra o aborto. Calma. Tá fazendo espantalho do argumento. O que elas falaram? As mulheres deveriam ter o direito ao aborto. Elas que mandam em seus corpos. É uma premissa. É uma sentença declarativa aí. Você pode discordar. Só que o cara que está discutindo, a mulher não feminista, está discutindo lá de direita, ela vai dizer assim, é um absurdo dizer que todas as mulheres... Oxe, mas quem falou que todas as mulheres têm que abortar? O que se defendeu aqui foi que as mulheres deveriam ter o direito do aborto, porque elas mandam nos seus corpos. Agora, se a mulher lá, ela não quer abortar, ela não aborta, ela cria o filho dela. Mas tem que ser um direito da mulher. Isso é o argumento da pessoa. O outro lá fez o espontâneo, dizendo que a pessoa está defendendo que todas as mulheres têm que abortar. Vocês sacaram essa? Legal essa? Um espontâneo. Essa. Ad hominem, esquece a ideia, vai contra a pessoa. Tu é um cabo safado, blá blá blá. Esqueceu de argumentar e está atacando a pessoa, ad hominem. O espontâneo é esse, faz um espontâneo, uma distorção. A pessoa defende que deve ter o direito ao aborto, as mulheres devem ter o direito a abortar. Aí o cara faz uma distorção, espontâneo, fala, elas estão dizendo que todas as mulheres têm que ser obrigadas a abortar. Quem falou isso? Só falou que deve ser um direito à mulher. Sacou essa? Falácia de homem e a falácia do espontâneo, ok? Lá no grupo lá de Lógicas Vivas, vocês vão ver o professor explicando até melhor que eu lá, com mais tempo, etc, ok? Mas isso aqui é só pra gente fazer um gásinho, brincar, né? Brincar aprendendo pra gente, depois vocês ir lá e você assiste todas. Tem umas lá mais difícil do que a outra tal, mas segue lá e vai ser muito interessante. É uma atividade muito boa. E eu quero ver vocês comentando lá, que eu quero ler, que realmente viu lá na página do Lógica Viva e aprendeu alguma coisa. E assistir mesmo, eu quero ver se a pessoa assistiu mesmo. Ah, professor, não quero fazer, eu acho essa atividade muito babaca. Sem problema. Aí você vai... as pessoas vão usar as falácias contra você e você vai cair nela como comumente as pessoas caem, né? Mas se você for treinado, você vai dizer, opa, tá fazendo espantalho daquilo que eu tô dizendo, é? Que nem Xuxa, daquele show, não é Xuxa não.
Eu falei foi isso aqui. Você está fazendo um espantalho. Você está simplificando. Você está distorcendo o que eu quero dizer. Então é bom estudar lógica informal, argumentação, que vai lhe ensinar a não cair em falácias e também, sobretudo, não usar falácias contra as pessoas. Ok? É bom a gente ser verdadeiros com aquilo que a gente quer dizer, ok? Para não enganar os outros. Para não usar de má fé. Isso é errado. Por isso que a democracia ela pressupõe que a gente argumente, que a gente dialogue, que a gente escute, que a gente seja ouvido. E as mulheres têm lutado até hoje para quê? Para elas serem ouvidas. Os negros serem ouvidos, os quilombolas, os índios serem ouvidos, em geral, né? Serem ouvidos. Não é isso? Então, quando, do ponto de vista institucional, nega-se o direito do outro de falar, é complicado. Então, uma coisa para a gente ter vergonha na cara, eu falo isso não só de vocês, alunos, de mim como professor, como pessoa também. Todo mundo deve ter vergonha na cara quando a gente esquece de escutar a pessoa, o outro. É isso. A gente sempre quer falar, a gente nunca quer ouvir. O cara é eleitor de Bolsonaro, já não quero escutar ele. Isso é muito vergonhoso, né? Nem sempre vai ter paciência, eu entendo muito bem, é complicado. Ou, por exemplo, quando a pessoa é de direita e vai dizer assim, eita, eu não quero escutar um Petralha. Gente, tenha paciência, escute o Petralha, como o cara com Martadela, o cirista, escute quem vota em Meirelles, vamos escutar, vamos dialogar. Se não há espaço para escutar um ao outro, não há diálogo no argumento, então é tempo perdido, ok? Então vamos aprender a ouvir o outro, a acolher o outro. Acolher o outro é saber o que o outro está argumentando, às vezes a pessoa está tentando falar alguma coisa, também ser caridoso, o argumento de caridade, às vezes a pessoa está reproduzindo uma coisa que ela nem pensa, acha que é, mas porque ela aprendeu isso. Muita gente, principalmente da extrema-direita, né? Não estou falando da direita, falando extrema-direita, eu sempre serei oposto à extrema-direita, né? Isso porque eu acho que colocar as coisas enquanto proporcionador de ódio é sempre complicado. Então, eu faço um exemplo de uma feminista negra que chama Bell Hooks. Ela fala assim: se as pessoas aprenderam a odiar, elas podem aprender a amar. Então, se você conhece alguém que aprendeu a odiar, ensine ela a amar e ela pode ter a oportunidade de aprender a amar, ok? Todo mundo, a gente às vezes odeia, a gente tem raiva, tudo bem. A gente aprendeu a ser assim, aprendeu a esculhambar, tá bom. Mas a gente também pode aprender a amar, ok? Tô falando isso pra gente ter um momento político aqui e a importância de aprender a argumentar. Argumentar é ouvir o outro, né? E quando o outro tiver com raiva de mim, vir fazer um ad hominem, me chama, me esculhambar, você é um bolsonarista, filho da mãe, você é um petralha, filho da mãe, não é democracia, não é diálogo, não há abertura, ninguém escuta ninguém. É melhor você ficar na sua bolha e o outro ficar na dele, ok? Então, argumentação pressupõe ouvir o outro, acolher o outro. E se o outro é tão odioso que ele não reconhece isso, ele vai aprender com a vida. Mas se você puder ensinar, ensina ele também. Fala, eu te amo. Tu é um cara da peste. Bora trocar de assunto, bora comer o nosso hambúrguer, você é meu amigo, mas toda vez que a gente discute sobre política, tem problema. Então, se a gente vai ficar brigando, discutindo, é melhor a gente deixar pra lá e bora comer o nosso hambúrguer aqui, ok? Porque tem que ter amor sempre, né? O negócio de ficar brigando e deixando se matando, não é bom não, né? Pronto. Bora ver a falácia da falsa dicotomia. Vê que viagem. Esse é um argumento em que o oponente faz uma dicotomia onde não existe. O oponente te restringir as opções a duas. Ou há, nesse argumento, duas opções. Por exemplo, as mulheres devem ter os direitos salariais iguais aos homens, pois as mulheres ocupam os mesmos cargos em que os homens, mas seus salários são menores. Um argumento bom, assim, legal. Assim, é uma premissa, né? Tô dando um exemplo só. Aí a pessoa que é falaciosa, né? As feministas argumentam que as mulheres devem ter superioridade sobre os homens. Elas querem ganhar mais do que os homens. Tá vendo? Vocês estão percebendo que essa é uma falácia da dicotomia? E de novo.
falsa dicotomia? Restringe a opção tua a duas, né? Duas coisas. Por exemplo mesmo, ou, né? Deixa eu ver uma aqui boa, por exemplo. Deixa eu ver uma aqui boa. Sei lá, deixa eu fazer uma boa aqui, só pra gente defender aqui. Deixa eu ver, uma boa. Um exemplo assim, essa aqui é melhor, por exemplo. Essa aqui é melhor. Ou Lula ou Bolsonaro. O Brasil só pode ter essa opção. Lula ou Bolsonaro, por exemplo. Um ou outro. Você está fazendo a falácia da falsa dicotomia, né? Aliás, da dicotomia. Porque você está dizendo assim, que só tem duas opções. Mas na verdade eu posso ter uma terceira opção. Eu posso votar no Ciro, no Meirelles, no Alckmin. Eu posso votar no Mandetta. Tá vendo que há mais opções? Eu, particularmente, eu sou eleitor de uma pessoinha aí muito legal. Eu não vou dizer aqui para não ser um Daciolo, muito bom Daciolo. Pode ser também. Eu só quero que vocês entendam a estrutura da falsa dicotomia. Você coloca, dá duas a opção lá. Por exemplo, vamos para a hamburgueria. Iremos comer o cheeseburger ou o trisburger. Escolha. Aí tu vai dizer, oxi, por que eu tenho que escolher só os dois? Eu não posso ter um terceiro, não é? O Hexa Burger, sacou? Então, geralmente, as pessoas tentam te dar poucas opções, tá ligado? Argumentativas. Assim, elas são falsas porque elas te dão duas opções. E, às vezes, é falsa essa dicotomia. E lembrando que há uma diferença entre dicotomia e distinção, né? Dicotomia são dois polos distintos. Distinção pode ser algo junto, mas que são diferentes. Ok? Então há uma diferença entre dicotomia e distinção. Mas a pessoa vai te dar uma dicotomia aí e tu aceita. Como aquela que eu falei lá das mulheres. Cabo Daciolo aí para presidente em 2022, gente. Esse é... Outra falácia que a gente vai ver aqui. Essa aqui é complicada. Essas duas, né? Essa aqui eu vou até aqui para falar com vocês. E a outra também que a gente vai já tá. Com essa falácia do nada contra, mas essa aqui, politicamente falando, gente, essa aí vocês escutam direto, principalmente as mulheres, os negros, os homossexuais, os transgêneros, assim, os não binários, vamos colocar aí das pessoas, os pobres, não é isso? Sofre isso, geralmente é isso, né? Por exemplo, nada contra os gays, mas beijar no metrô errado. Qual é a ideia dessa falácia do nada contra mais? É que a pessoa esconde o preconceito que ela tem. Ela diz que não tem nada contra, mas tem algo contra. Tá ligado? Perceberam? Que ela tá dizendo que ela não tem nada contra, mas o mais é que ela tem algo contra. Perceberam? Por exemplo, não tenho nada contra pobre, mas eles irem para Nova York é complicado. Se tu não tem nada contra pobre, desgraça, por que tu tá dizendo que o cara não pode ir para Nova York? Nada contra pobre, mas pobre chegar no meu prédio e andar no elevador da gente lá, não pode. Se tu tá dizendo que tu não tem nada contra, por que tu tá contra? Tá vendo que é uma coisa errada? Por exemplo, não tenho nada contra pessoas não binárias, mas para mim a pessoa tem que ser homem ou mulher. Esse mais que lascou tudo, né? As pessoas fazem isso, viu? Se vocês vão atolando falácia na gente, falácia, a gente fica caindo que nem um bocado de abestalhado. Então a gente tem que saber. Quando a pessoa estiver falando assim, nada contra, mas quando a pessoa fala mais, você fala, já vem ele dizendo pra você dele, já se contradizendo já. Essa é legal?
Essa foi esclarecida muito bem pela professora Gisele Seco. Gisele Seco, lá no Lógicas Vivas, vocês vão ver ela falando bem sobre isso, ok? E uma muito boa também, essa que eu vou terminar com essa para a gente ir para outra coisa, porque tem 15 minutos, tem menos de 15 minutos, meu Deus do céu. Veja, é a falácia do apelo à autoridade. Qual é essa falácia do apelo à autoridade? Por exemplo mesmo, Einstein fez uma teoria da gravidade, etc. E ele está errado. Falo, sim, mas por que tu está dizendo que ele está errado? Porque eu sou doutor em física teórica. Tu vai dizer. É o que tem a ver tu ser formado em física teórica de o que ele está dizendo está errado. Você tem que argumentar e dizer quais são as razões, as premissas, lembra das premissas, de ele ter errado no argumento dele lá, naquilo que ele quis falar. Perceberam o apelo à autoridade? Eu não argumento e eu apelo à autoridade. A autoridade institucional, a autoridade, sei lá, que eu tenho uma profissão, autoridade. Por exemplo mesmo, Deus existe, pois a Bíblia quem diz. Isso é uma falácia ou não? Vamos polêmica, não vamos polemizar, é arte de argumentar. Eu acho que sim. É uma falácia, é isso? Deus existe, a Bíblia quem diz. Por que a Bíblia quem diz? É porque eu acho que Sim. é, Tudo bem. É uma falácia por quê? Porque ele não está dando as razões de Deus existir. Ele está se apegando à autoridade da Bíblia. Isso é como se fosse um argumento circulado, sabe? Defendo que Deus existe porque a Bíblia diz, circula. Não dá oportunidade de a gente analisar o argumento dele. Deus existe. Porque o mundo tem 10 mil anos, eu posso provar, porque eu senti Deus, porque Deus é o ser supremo, porque eu vi Deus, eu tive sei lá, um sonho. Não importa. Agora você está assim, dando as razões, as premissas, entendeu? Mas a pessoa pode ver às vezes que você discute com pessoas religiosas, por exemplo, ó, gente, isso aqui não é apelo a anti-religião não, gente. Só estou falando de argumento, ok? Então, não perceba ser contra a religião não. A religião tem o seu lugar na sociedade, é importante. A maioria dos seus amigos e familiares são religiosos e ama essas pessoas sempre. Acho que todo mundo tem o direito, tem que ter tolerância religiosa sempre, 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 sempre. Eu acho que o mal da humanidade é não ter respeito às pessoas e nem às religiões das pessoas. Eu não estou falando isso. Quando eu estou falando que o muçulmano fala que Allah é grande porque o Alcorão diz, estando falacioso, é porque ele não está argumentando, ele está se apelando à autoridade, ao texto sagrado. Ok, é uma crença, é bom, mas não é um argumento, entendeu? Ele está sendo falacioso, porque ele não está argumentando. Sacaram o que eu quero dizer? Ou como um judeu vai dizer, Deus existe porque a Torá quem diz. Ele está sendo falacioso. Por quê? Porque ele não está dando argumentação. Ele está se apegando à autoridade só. Mesma coisa que eu estou dizendo, por exemplo, Lula é o maior presidente do país que o país já teve. Tá ligado? Por quê? Porque ele é Lula. Sim, mas o fato dele ser Lula não quer dizer que ele seja o melhor presidente do Brasil. Agora, ele é o melhor presidente do Brasil, vou dando um exemplo, porque ele combateu a pobreza, porque ele, sei lá, o PT, né, junto com lá, fez a política de cotas, porque o Brasil ele expandiu, ele se tornou a sexta maior economia do mundo, dando as razões que alguém que vota em Lula vai dar. Aí sim, aí você está dizendo. Aí eu vou agora dizer, a pessoa que é contra, né, o que é Bolsonaro, o que é Cirista vai ser contra, eles vai dizer, então, mas enfim, tem todo o debate. A argumentação é diálogo, é debater. Entendeu? Ou vai dizer assim, o presidente Bolsonaro é o melhor presidente do Brasil, por exemplo. Aí eu disse, por quê? Porque ele é Bolsonaro, porque ele é cristão. Sim, tá apelando à autoridade de ser cristão, mas quer dizer o quê? Aí você vai dizer, não, ele é o melhor presidente do Brasil porque a carne está muito barata, né? Como é que chama?
a carne, a gasolina está muito barata, porque ele controlou a inflação, sabe? Aí a pessoa vai dar vários argumentos aí a favor dele, né? Porque ele soube lidar com o coronavírus, porque o executivo está muito bem, sabe? Porque ele fala muito bem, ele se expressa muito bem. Aí a pessoa que vota em Bolsonaro vai dar as boas razões, né? Aí você vai dizer, ok, agora é o argumento, né? Agora vamos discutir as premissas agora. Sacou? Tudo bom agora? Acho que eu fiz besteira. Ok, mas tem mais uma. Agora bora rapidinho, em 5 minutos. Junto aqui, ó. Eita, meu Deus, tá fazendo analogia, mas depois vocês veem, gente. Muito bom. Muito bom isso aqui, eu me empolgo. Contra-argumentos, isso aqui é importante. Pronto, isso aqui é importante. Aqui, contra-argumentos, argumentos por analogia. Isso aqui eu mando pra vocês depois. Sim, tá bom. Falar por analogia, tá bom. Tá bom. Aqui é contra-argumentos, falando. Ok. Olha, eu vou falar sobre. Já tá passando do horário. Já tá passando o horário, eu vou falar sobre duas coisas importantes para vocês. Essa aqui vocês têm que ficar na aula gravada. Quem tá aí dispersozinho, presta atenção agora. Veja, dois contra. Contra-argumentos. Contra-exemplos. Por exemplo, então veja. Quando vocês forem escrever a redação do Enem, use exemplos. O que é usar exemplos? Dê um exemplo bom. Ok? Sempre use exemplos. Exemplos concretizam a ideia. Para a ideia não ficar abstrata. Vou dar um exemplo agora de dar um exemplo. Você vai defender que as mulheres têm direito ao voto. Ok? Essa é a sua conclusão, é o seu carro-chefe na redação. A mulher tem direito ao voto. Mas não é um argumento, né? Porque você ainda não deu as razões. Por que as mulheres têm direito ao voto? Aí você faz o quê? Você vai dar várias razões. Por isso, por isso, por isso. Quando você for dar essas razões, você conta uma história, você exemplifica. Aí você vai dizer assim, olha, uma premissa aqui boa com um exemplo. As mulheres, elas viveram numa situação precária, subhumana, tiveram que trabalhar nas fábricas e foram silenciadas, etc. Por exemplo, na Inglaterra, no século XIX, na Revolução Industrial, as mulheres não podiam sair de casa, por exemplo, não podiam ter uma vida boa, não podiam sair para comer só com os maridos, tinha que trabalhar, etc. Você dá um exemplo, né? Na Inglaterra concreto, né? Ou você faz histórias, eita. Aí o Cleiton vai dizer, é verdade, na Inglaterra as mulheres não trabalhavam, etc, etc. Aí você vai dizer, 2. Uma democracia pressupõe que todos tenham voz. Todos têm voz. Então, veja, a mulher, ela tem direito ao voto, porque se a gente vive numa democracia, ela tem que ter voz. Diferentemente daquilo que a pessoa usa lá. Tá vendo que eu... Gente, isso aqui não é argumento elaborado, pensado, isso aqui eu pensei agora na minha cabeça, eu quero que vocês entendam. Você vai defender um ponto de vista, você vai usar as premissas, e quando você estiver falando, dê exemplos. Exemplifique, né, isso concretos, ok? Porque isso vai deixar o texto bom. Aí o que eu quero dizer é o seguinte agora. Se a pessoa que você está discutindo, está argumentando, ela usa argumentos, e esses argumentos não são bons, você usa outro... Se a pessoa usa exemplos, que esses exemplos não são bons, você usa um contra-exemplo. Um exemplo contrário. Por exemplo, sei lá, as mulheres, o cara tá discutindo com você, aí vai dizer assim, as mulheres, elas sempre tiveram a liberdade de falar, de, sei lá, de se expressar no século XIX e tal, sei que lá. Aí você vai dar um contra-argumento, um contra-exemplo. Você vai, não, sim, todas, mas tipo, a escritora falando de tal viveu nessa época e ela não teve direito a voto, não. Ela foi proibida de votar no parlamento francês ou inglês lá de 1800 e cacetada. O cara usou um exemplo para dizer que as mulheres podiam ter liberdade de falar, aí você vai usar um contra-exemplo ou não. No século XIX, ela foi proibida de votar. Tá vendo que eu fiz o que ele argumentou, usou um exemplo e eu usei um contra-exemplo para derrubar ele.
Sacou? Então, sempre use exemplos nos seus argumentos e vocês sempre façam o quê? Se liguem no contra-exemplo. Sempre usem exemplos e contra-exemplos para poder discutir. Claro aí? Eu falo aqui do que eu estou falando agora, que eu estou falando um pouco com pressa. Mas vocês sintam certinho. E ver, sim, aí tem outra coisa. No argumento de vocês usam analogias. Analogias é uma espécie de exemplos, né? O analogia é um exemplo, sabe? Ou seja, você coloca algo que é análogo a outro, ok? Então, veja, deixa eu para vocês aqui. Olha, veja, diferente do argumento com base em exemplos, e se dá exemplos para apoiar uma generalização, isso aqui eu vou falar melhor aqui. Então, veja, quando você for generalizar mulher direito a votos, mulheres votar, você usa um exemplo para você exemplificar, para você, né, apoiar isso que você está dizendo muito alto, assim, muito grande, ok? Então tá aí. Isso aí. Veja, o argumento por analogia é um argumento a partir de um caso ou exemplo específico. Nesse tipo de argumento, o termo como é fundamental. Como se fosse tal coisa. Então, quando você estiver argumentando, você usa uma analogia como se, né? Por exemplo, veja o exemplo aqui. O presidente americano George Bush argumentou uma vez que o papel do vice-presidente é o de apoiar os políticos do presidente, as políticas do presidente, concordando ou não com elas, porque ninguém mete gols na própria barra. Tá vendo qual é a analogia? Ele tem uma generalização aí e ele vai dar um caso específico, ou seja, ele quiser o seguinte, de que George Bush, né, argumentou dizendo assim, olha, o ministro dele não pode ser contra a política dele, não. Não pode ser contra a política dele. Veja, qual é a analogia? Veja, ele vai dizer assim, o ministro não pode ser contra a política do presidente. Elas estão certas ou erradas, não importa. Porque ninguém mete gol contra a própria barra, ninguém faz gol contra. Qual foi a analogia aí? Ninguém faz gol contra. Ok? Tá vendo que eu tô falando de uma coisa aqui geral, né? Tá ligado? Aquela coisa mais abstrata, de que ninguém pode, ele não pode discordar, ele tem que estar a favor do governo, mesmo que seja um equívoco, ele tem que estar, por quê? Aí o como, analogia a o como. Porque ninguém faz gol contra a própria barra. Então, sempre que você for argumentar, você usa analogia. Você coloca ali como análogo as coisas. Ok? Deixa eu só ver aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Coisinha aqui. Aqui, melhorzinho explicando. Vocês vão ver. Tá certo. Aqui acabou. Eita. Ok, gente. Então veja, eu espero que vocês tenham gostado. Já chegou no fim da aula. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Eita, deu problema aqui. Deu? Foi legal a aula? Então eu espero que tenha ajudado vocês. Então assim, eu espero que vocês possam fazer as atividades, como estou dizendo. Veja, a gente teve pouco tempo, 1 hora e meia para isso tudo. Acho que a gente deveria ter umas 3 aulas assim. Seria legal, uma espécie de curso, tá ligado? Que a gente ia ver as coisas com mais calma, etc, sem pressa. Mas, como eu tô dizendo, tem esse hangout, tem esse textozinho aqui que eu vou mandar para vocês. E vocês vão depois dar uma lida depois, ok? Eu mando para vocês. Então, veja, só quero mencionar aqui a importância da atividade que eu falei, as duas, porque é prática. Então, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão assistir a aula, se ligaram nas coisas, vocês vão reler isso, sei lá, se puder, se quiser. Aí você vai exercitar. Vai lá conhecer o Lógicas Viva, lá, da argumentação, das falácias. Você vai escolher uma falácia e você vai defender. Se você acha que o amor é uma falácia ou não vai uma falácia. Resumindo, assistiu a aula, pegar o hangout,
pegar o Hangout, vai colocar tudo lá nas plataformas. Aí o que acontece? Você vai assistir a aula, vai pegar o Hangout, vai ler normalmente, com calma, vai se lembrar daquilo que foi falado, ok? Aí você vai pegar o texto, o amor é uma falácia, vai ler, vai rir, que é interessante. Você vai se ligar, você vai dizer, muito massa, é pequeno. Aí você vai escrever, mandar para mim um e-mail, professor Tiago, o amor não é uma falácia. Você vai discutir porque o amor não é uma falácia. Ou você vai dizer, o amor é uma falácia. Você vai usar tudo que você aprendeu aqui e lá. E quando vocês estiverem fazendo MP, com redação com a professora Vitória, lá, lembre-se de usar isso tudo que a gente falou lá, exercitar. Aí quando vocês forem fazer a prova do Enem, vocês vão dizer, eita, eu vou estruturar o meu argumento assim, né? Eu sei as minhas ideias, tá soltas. O que eu faço agora, eu vou estruturar isso que eu quero dizer. Eu vou defender uma conclusão aqui boa, um ponto de partida. Eu vou dar as razões para embasar aquilo que eu quero dizer. Eu vou dar premissas boas premissas, premissas verdadeiras. Ok, gente? Então, boa noite. Desculpe, passou 5 minutinhos aí. Espero que vocês tenham gostado. Sim, pode falar. Agora não, porque eu tenho que habilitar mas eu acho que amanhã ou depois eu coloco, porque eu tenho que mexer aqui, tem alguns errinhos, né? E também eu vou tirar o nome como é? Do pré-resiste, do Coca aqui, e eu vou colocar do portal mesmo para ficar tudo mais institucional, ok? Atividade eu coloco hoje ainda, porque eu vejo lá no grupo lá, eu saí do grupo, mas eu vou colocar novamente, porque eu perdi o meu celular, mas eu vou colocar no grupo lá, eu passo para vocês o passo a passo dessa primeira atividade, ok? Como vai ser lá. E na outra semana, vocês fazem semana que vem, vocês entregam essa da lógica informal, lá do site Lógica Viva, aí na semana que vem vocês entregam. E na outra semana vocês entregam essa do Amor Falácia, manda por e-mail, tudo bonitinho lá pra mim e exercita isso que a gente aprendeu. Ok? Gente. Até mais. Obrigado, até mais. Até mais. Boa noite.